Vou dar uma saudação para o pastor Lenilson. E Deus, eu falei para ele, deixa Deus fazer o que tiver de fazer, porque a noite hoje é nossa. Essas palmas é para Jesus, viu, igreja? Tu veio adorar Jesus nessa noite, igreja. Cadê aqueles que vão abrir a boca para glorificar junto com essas palmas? Cadê aquele que veio chamar a atenção do noivo nessa noite? Que se você veio aqui para chamar a atenção de Jesus, está na hora de tu abrir a boca e chamar a atenção dele, igreja. Oh glória. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Fico muito feliz e honrado de estar aqui juntamente com todos os irmãos na comemoração dos 34 anos da IPMF. Desses 34, pela graça e a glória de Deus, tenho 18 anos que aqui, estou congregando, juntamente com a minha digníssima esposa, pastora Fabiana. Fica de pé, minha princesa. 32 anos que já estamos juntos, viu, amados? Não pode parecer, mas são 32 anos que Deus nos uniu e estamos aqui para a glória de Deus. Glorifica a Deus pela vida do meu pastor presidente, reverendo Paulo Miranda, pastora Sônia, os demais obreiros da casa de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, amém? Queridos, como o tempo é corrido, quero só trazer uma saudação rápida aqui. Eu estava ali sentado falando com Deus, depois que o reverendo falou comigo. Eu falei, pai, eu sei que já vai ter alguém que vai ministrar em Atos dos Apóstolos, que é o tema dessa festividade, incendiados para incendiar. Aí eu falei, então me direcione em alguma palavra que não seja em Atos, mas que venha casar com esse tema. E aí ele me trouxe em Neemias. Estava até agora há pouco riscando a Bíblia, e aí eu estava agora há pouco lendo Neemias, do capítulo 1 a seguir, e Deus trouxe algo forte no meu coração, que eu quero compartilhar com todos vocês, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Queridos, eu vou ser breve e bem objetivo. Quando nós olhamos para Neemias, a história de Neemias, nós vamos ver que ela inicia quando ele se compadece pelo seu povo. Não o povo que foi levado para o cativeiro, mas aqueles que ficaram. O povo que a Bíblia diz que eram pobres, pessoas que estavam desgostosas da vida, porque não só viu o seu povo ser levado ao cativo, mas ficaram em extrema pobreza. Porém o cenário de Jerusalém, você vai ver na Bíblia Sagrada, que as portas foram queimadas a fogo, os muros foram destruídos, várias fendas foram abertas, e assim Jerusalém ficou vazia, e principalmente sem a graça de Deus ali dentro. E a Bíblia diz então que quando Neemias se compadece, ele se apresenta perante ao rei Artaxerxes, e o rei percebeu a tristeza de Neemias. Então eu entendo que se naquele momento ele observa a tristeza de Neemias, porque Neemias era daquele, que se eu colocasse assim, aquele crente que gosta de servir com alegria, aquele crente que quando faz algo, seja para Deus ou para alguém, ele busca fazer com excelência. E no momento em que o rei percebe a tristeza de Neemias, e Neemias abre a boca e diz para ele o porquê da tristeza, nós vamos ver então que o próprio rei vai permitir que ele saia dali com cartas, que ele possa ir a Jerusalém, e assim colocar em prática aquilo que Deus colocou em seu coração. No momento em que Neemias então vai fazer essa grande obra, algumas pessoas se levantam para ir junto com ele. E nós sabemos que dentro desse povo tinha Sabalate, Tobias e Gesem, que é aquele povo que está no meio de um povo, mas só que não adora junto com os verdadeiros adoradores. É aqueles que estão no meio do povo, mas é aqueles que estão vazios e frios da presença de Deus. Porque no momento em que eles ouvem o que realmente Neemias queria fazer, eles se levantaram contra Neemias. E não se espante, eles não se levantaram com espadas, mas eles se levantaram com palavras. Palavras negativas, palavras com inveja, palavras em dizer que não vai acontecer a restauração, que o povo não vai voltar para Jerusalém. Mas o que eles não sabiam, que eles estavam apagados da graça de Deus, mas Neemias ainda tinha fogo dentro do teu coração. Neemias ainda estava com a chama acesa dentro de ti. Por isso que no momento em que ele se levanta com o povo, pega as cartas e vai, louvado seja Deus,
Cada processo que Neemias fazia, ele ouvia a Deus e ficava calado. Porque eu entendo que aqueles que estão frios, muitas vezes do teu lado, ele não vai entender o processo de Deus na tua vida. Aqueles que já desistiram do projeto de Deus em sua vida, não vai entender o porquê que tanto tu apanha, mas tu não desiste. O tanto que falam de você, mas tu não para. O tanto que caluniam o teu nome, mas tu continua fazendo a obra de Deus. Porque Sanbalat e Tobias, eles fizeram de tudo para esfriar Neemias. Mas uma coisa a Bíblia vai dizer para mim e para você: Neemias não estava sozinho. Primeiro, tinha Deus junto com ele. E segundo, um povo que também estava querendo ver Jerusalém restaurada. E a Bíblia então vai nos dizer que eles, segundo o processo de fé, a Bíblia então vai nos dizer que Sanbalat, Tobias e Gesem, eles buscam agora de uma forma mais profunda parar a obra. Mas uma coisa eu digo para a igreja: assim como o diabo já tentou durante esses 34 anos parar essa obra, fazer com que essa obra não gere frutos, e não conseguiu, na vida de Neemias também ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque Neemias não estava focado no que o homem terreno falava. Neemias estava focado no que Deus falava sobre o teu ouvido. E o que eu aprendo nessa noite? Se você entrou aqui já ouvindo a voz de Deus e entendendo que hoje Ele vai renovar as tuas forças e vai acender essa brasa que está dentro de ti, se eu fosse você, eu já estava glorificando a Deus, porque Neemias não parou, você não parou. Então o resultado final vai ser o quê? Vitória da parte de Deus, graça da parte de Deus, honra da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu fechar porque o tempo é curto. Chega um momento em que a opressão é tão grande que Sanbalat, Tobias e Gesem buscam agora ajuda com quem, reverendo Paulo Miranda? Com sacerdote, com pessoas que estavam onde? Dentro do templo. Mas a intenção não era aconselhar Neemias por algo bom. A intenção era o quê? Matar ele dentro do templo. Como Neemias ele era atento no que Deus falava, e Sanbalat não sabia o que Deus falava com ele, então ele prosseguia a tentar matar Neemias através de palavra. Assim como muitos já têm tentado te matar, até mesmo dentro da igreja, com palavras para te desmotivar, com palavras para te esfriar, com palavras para fazer você desistir. Assim armaram dentro do templo contra a vida de Neemias. Mas quando Neemias percebeu que o negócio estava pesado, e agora eles estavam vindo diante deles para tentar de todas as formas parar a obra, Neemias então convocou quem estava do teu lado. E no momento em que ele convoca todos que estavam do teu lado, trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que ele separa 2 turnos. E uma coisa que é linda, que serve para mim e para você: aquele que tem fogo de Deus na sua vida, com uma mão ele faz a obra, e com a outra mão ele segura a espada. Com uma mão ele glorifica o nome de Deus, e com a outra mão, com a espada que Deus colocou sobre a tua vida, é para o inimigo entender que enquanto tu faz a obra, tu está sendo protegido pelo teu Deus. Enquanto tu está fazendo a obra do Senhor, a espada ela ainda tem fogo, ela ainda tem chama, ela ainda tem graça, ela ainda tem poder. E a Bíblia então diz que 52 dias se passa e a notícia começa a correr. E qual é a notícia, pastor Lenilson? Que os muros foram consertados, que as portas haviam sido reconstruídas. E no momento em que a notícia chegou até os opositores, a Bíblia diz que eles então temeram. E nessa noite eu creio que Satanás está temendo essa festividade, porque ele tentou fazer de tudo para tu não pisar aqui, mas o que ele não sabia é que a unção ainda está na tua vida. E o que ele ainda não sabia, que eu quero fica de pé um minuto, irmão. Tem um mistério. Foi para quê? Para fazer o povo voltar para Jerusalém e adorar dentro de Jerusalém, porque Jerusalém havia perdido a glória de Deus, mas agora estava, aleluia, feita novamente a reforma nos muros e nas portas. Então agora era tempo de adorar. E quando o povo adora, para chamar a presença de Deus, a Bíblia diz que a nuvem vem do céu, aleluia, e quando ela vem, irmão, quem é carnal não sente, aleluia, quem é linguarudo não sente, quem é fofoqueiro não sente,
Quem é mentiroso não sente, mas é quem cheio da graça, ele sente, e quando ele sente, ele adora. Quer ver um negócio? Pega na mão do teu irmão aí que eu vou fechar aqui. Pega na mão do teu irmão. Assim como Neemias estava ali, junto com o povo, unidos naquela obra, e o diabo não encontrou espaço sobre eles, eu entendo que quem, aleluia, quem já foi incendiado e ainda tem fogo, aleluia, através da graça de Deus, tu pode incendiar quem está do teu lado. E se tem alguém do teu lado que talvez de tanto apanhar, está se sentindo fraco, está se sentindo triste, está querendo parar, ei, não vai parar não, porque Deus nessa noite vai entrar nesta casa e vai começar a tomar quem já é batizado com o Espírito Santo. E quando o povo daqui começar a profetizar, você que veio aqui e disse: Deus me renova, então a noite é hoje e o momento é agora. Então começa a falar com Deus dizendo: Pai, renova meu irmão, batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, batiza com poder, que conforme tu abre a boca para pedir a Deus, para te incendiar novamente, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir, o céu vai se abrir. Olha aí, olha o céu se abrindo nesse lugar. Olha aí um povo já falando em línguas aí. Olha aí o poder de Deus já sendo derramado. O fogo de Deus é derramado sobre aqueles que não parou, que não desistiu. Vai, Espírito Santo, toma esse povo agora. Isso, esse povo é teu, Senhor. Esse povo veio para te adorar, Senhor. Batiza, batiza, renova, enche, 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 Espírito Santo de Deus. Toma esse lugar com a tua glória. Toma com o teu poder, Espírito Santo. Toma, vou te dar um minuto para adorar. Vou te dar um minuto para adorar. Vou te dar um minuto para glorificar. Porque o nosso Deus é Deus dos vivos. É Deus dos vivos. Então se tu veio para adorar, adore ao Senhor.